Amém, aleluia. A santa paz do Senhor com todos vocês. Hoje é dia 28 de maio de 2014. Eu estou iniciando esse trabalho. Aproveito para dizer que eu estou iniciando. É um trabalho muito importante e eu não vou conseguir terminar ele hoje. Estou fazendo aos poucos. Então, no dia que você estiver ouvindo essa registração, se não for no dia 28 de maio, que com certeza não será, saiba que ele começou a ser criado nesse dia. Meu nome é Ana Paula e eu estou aqui para fazer esse vídeo de um modo muito cuidadoso, digamos assim, porque é um tema muito profundo que Deus tem me dado já há aproximadamente há uns 6 meses, e aos pouquinhos eu tenho juntado os quebra-cabeças e aos poucos eu estou procurando montar esse quebra-cabeça, porque normalmente quando Deus começa a te dar um discernimento sobre uma determinada coisa, Ele não te dá de uma vez. A gente vai crescendo aos poucos. O Espírito Santo ele vai dando as informações aos pouquinhos. A gente vê isso muito quando pastores, profetas, pessoas que Deus tem usado, homens, mulheres que têm orado por muito tempo, eles vão recebendo as coisas e eles vão entendendo com o tempo. Deus vai confirmando, vai montando, até que no final eles têm uma visão geral do assunto. Eu confesso que nesse trabalho aqui, eu creio que mano a mano que eu for falando, Deus ainda vai clareando ainda mais. Agora a pergunta que talvez eu gostaria de deixar no ar, talvez vocês me façam ou alguém pense a respeito, é por que você está falando sobre esse tema? Porque a gente sabe, meus irmãos, e aqui eu estou falando para os irmãos verdadeiramente em Jesus Cristo, aqueles que estão salvos, esses que estão esperando realmente o arrebatamento, que creem que está para acontecer a qualquer momento, para essas pessoas que têm fé que Jesus realmente morreu na cruz, Ele derramou o seu sangue, que nós fomos eleitos por Deus e Deus tem cuidado de nós, Ele tem preservado as nossas vidas, Ele tem feito com que nós cresçamos. Então é para você que realmente está vivendo dias, a palavra que eu não quero dizer muito é avivamento, mas de um certo modo, dias de avivamento mesmo, porque Deus de algum modo Ele tem trago você à vontade de ler a palavra, de ouvir as pregações, de ouvir testemunhos. Deus Ele tem toda vez talvez que você vê num jornal, num noticiário, uma notícia de um terremoto, de uma tsunami, de guerra ou coisas do gênero, aquilo te pesa o coração, te balança mesmo a alma. Então eu estou falando com essas pessoas que às vezes estão em casa ou no trabalho ali e de repente bate aquela saudade de Deus, como se Deus não estivesse com ela, mas é aquela coisa que vai acontecendo com uma constância a cada dia maior. Então é para vocês que eu estou falando essa revelação, porque esse estudo ele prova que Jesus está voltando. A gente hoje tem visto estudos aí que falam dos sinais, né? Israel, o relógio de Deus, ou então os sinais que têm acontecido, terremoto, guerra, fome, pestes e etc. Então, no meio de tanta coisa que a gente tem visto, Deus ele tem mostrado aos poucos, e eu não sei, não creio que seja só para mim, essa próxima evidência. A palavra de Deus diz que Jesus ele retornaria em dias como o de Noé. E às vezes a gente olha, né, lendo a Bíblia, os dias como de Noé. Como são os dias de Noé? Como foram aqueles dias? Aí você lá em Mateus, capítulo 24, se eu não me engano, fala, né, que o povo comia, bebia, casava, se dava em casamento. Mas aí quando você vai em Gênesis, você vê ainda mais uma outra revelação de como eram os dias de Noé. Lá diz que os homens eram muito maus, que a maldade chegou num nível que chegou até Deus. E Deus se entristeceu e ele resolveu destruir com dilúvio a humanidade. Salvou 8 pessoas, que era Noé e sua família. Então a gente começa a aprofundar cada dia mais na palavra de Deus. E o Espírito Santo ele vai nos guiando, meus irmãos. Então, o tema que eu tenho para estudar com vocês, para bater um papo, e é por isso que eu estou falando, é um tema muito
que vai gerar um vídeo grande, ele tá falando de que tipo de ser humano Deus, de certo modo, escolhe. A gente sabe que Deus, ele faz a sua eleição, ele elegeu o ser humano. Ele elege aqueles que ele deu a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que de modo algum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Então, assim, a gente sabe, a Bíblia deixa claro que Deus, ele escolhe os seus filhos e ele os chama, ele os traz. Nós vamos conversar sobre isso no decorrer do estudo. Aí a pergunta é, como que Deus, ou por que Deus escolhe pessoa A e não escolhe pessoa B? Basicamente, a Bíblia fala que é pela misericórdia. Ele diz, eu tenho misericórdia de quem eu quero e eu não escolho quem eu não quero. Quer dizer, Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer, porque basicamente cada ser humano nascido de Adão e Eva é pecador, é mau. A Bíblia diz que nós não somos bons, nós somos frutos do pecado. Então Deus, ele escolheu na sua misericórdia um grupo de pessoas. De geração em geração ele tem pego o seu remanescente. Agora eu entro com o estudo propriamente dito. Como eu disse, eu vou falar devagarzinho, porque eu tenho que conseguir acompanhar com a Bíblia. E mano a mano que a gente for estudando, eu peço ao Espírito Santo de Deus, meus irmãos, em nome de Jesus, que venha abrir o entendimento de vocês e que o Senhor possa realmente estar entrando de um modo muito profundo e trazendo mesmo entendimento, discernimento, conhecimento, força, né, maturidade, porque a igreja de Cristo, ela tem se enchido com o óleo do Espírito Santo. Nos últimos dias, a parábola das 10 virgens, né, 5 delas tinham azeite extra. Então, estudar essas coisas, buscar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, meditar nela dia e noite, como dizia o salmista, é exatamente isso. É crescer em Cristo, é encher as nossas lâmpadas com azeite do Senhor, e o dia que Jesus voltar, nós vamos estar antenados, nós vamos estar ligados nele, pensando nele dia e noite, meditando na palavra dele, respirando essa atmosfera santa que o Espírito Santo tem trago para cada um de nós. Então é por isso, por causa de todas essas coisas que eu estou falando aqui, que eu estou trazendo esse estudo, e eu espero de todo o meu coração que seja uma palavra realmente guiada única e exclusivamente pelo Espírito Santo, e que ele possa me capacitar a conseguir passar isso para frente, como eu tenho recebido, eu consiga passar para frente o que Deus tem me dado e dado a cada um de nós que estamos aqui reunidos. Então, em nome de Jesus, eu repreendo todo tipo de impedimento, eu repreendo todo tipo de opressão contra esse momento, que seja esse que eu estou gravando pouco a pouco esses vídeos, a que vocês estejam ouvindo comigo, que o Senhor possa estar realmente selando, né, o ambiente em que nós estamos e guardando conosco o entendimento dessa mensagem. É no nome de Jesus que eu peço, desde já, amém. Agora, meus irmãos, eu fiz um estudo escrito e eu tenho que acompanhar o que eu escrevi, tenho que acompanhar na Bíblia, mano a mano, que eu vou trazendo esse estudo à tona. Então, eu vou ler, eu vou falar e vou buscar na Bíblia. Olha, eu comecei escrevendo assim: penso que existem 3 sub-raças de seres humanos nessa terra. Isso porque foram transformadas no seu tempo. O que seria sub-raças? Deus, quando ele criou o homem, a raça humana, pura, única e exclusiva. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança o criou. Deus fez o homem com a sua própria mão. Deus, com a sua própria mão, pegou um barro e ele moldou o corpo do ser humano, moldou segundo a sua imagem e semelhança. Então, eu creio que cada vez que nós vemos um ser humano, nós podemos assimilar a imagem física do ser humano com a imagem física de Deus. Então eu creio que nós não podemos imaginar Deus Pai com folhas, ou Deus Pai com um bucho, ou Deus Pai só em luz. Não, eu creio que quando nós vermos Deus, o Deus Pai, nós vamos ver Jesus
como o próprio Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus ele teve o corpo glorificado, ele tem um corpo glorificado. Mas Jesus, todos os testemunhos de pessoas que viram ou sonharam com Jesus, elas assimilam a imagem de Jesus a um humano, a um ser humano, braço, perna, cabelo, olhos como o nosso. E a Bíblia, ela respalda que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, essa base tem que ser muito tida, tem que ser muito refletida. É uma estrutura. A estrutura da mensagem é essa. Quando Deus criou o homem, inicialmente o criou à sua imagem e semelhança. O homem era bom, não tinha pecado, não era caído, a natureza não era caída, então era tudo harmonioso. Porém, com o passar do tempo, já nos primeiros tempos ali, se criou 3 sub-raças. Porque a partir do momento que Adão e Eva pecam, desobedecem a Deus, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem e eles têm o conhecimento do bem e do mal. Ali, a primeira sub-raça já teve a primeira modificação, porque Deus ele criou o homem puro, Deus ele criou o homem santo, Deus ele criou o homem exclusivamente, sua imagem e semelhança. O homem vai e desobedece a Deus porque é iludido por Satanás, segundo diz a Bíblia, e ali ele cai. A partir do momento que o homem cai, ele pode perder a sua vida, ele herda a morte, e a partir dali todo ser humano começa a morrer. Quer dizer, antes Deus não tinha dado a morte para o ser humano, mas o dia que o ser humano pecou, o ser humano herdou a morte. Então aí a gente já entra na chamada raça adâmica, que é essa que eu estou chamando aqui, que a Bíblia, né, ela tem os textos que nos respaldam. Então vamos começar a leitura. A primeira raça, a primeira sub-raça que eu chamo seria a raça adâmica, onde estão todos os homens nascidos da semente humana. O que é a semente humana? É o nosso DNA, é o nosso código genético original. Ele é 100% completamente, único, exclusivamente humano. Eu estou frisando certas palavras porque isso vai trazer o desenrolar do estudo. Então, nesta se encontram, a princípio, os ímpios e os justos em geral. Por quê? Porque é o homem caído, é o homem que peca. Então, se a gente vai lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 20, a gente encontra: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Aqui estão, como dito, os ímpios. Todos somos pecadores e merecemos o inferno. E veja como Deus vê essa situação. Sempre no livro de Gênesis, do capítulo 4, do versículo 6 ao 7. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha o que Deus diz a Caim. Isso Deus está dizendo a Caim naquele momento, quando ele faz o sacrifício, ele oferece a Deus, né, os legumes, as verduras no altar do Senhor. E Deus ele não aceitou o sacrifício de Caim. Depois que Caim vê que Deus aceita o sacrifício de Abel, que eram as melhores carnes que ele queima no altar de holocausto, Caim fica com raiva e o rosto se enfurece. Aí Deus, daqui a pouco, depois, logo após o acontecimento, pergunta para Caim: por que você se enfurece? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, quer dizer, automaticamente Deus já está mostrando que Caim não estava fazendo o bem, ele já estava fazendo qualquer coisa má. Aquele sacrifício, aquela oferta, a gente estudando, a gente chega à conclusão que ele não fez de coração, ele fez por fazer, né? Ele não fez realmente com amor, com alegria a Deus. Então Deus fala: se você fizer o bem, não será aceito. Mas como ele não fazia nada de bom, crendo pelo aquilo que a Bíblia explica, Deus não aceitou o sacrifício dele. Mas se não fazer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus ele deixa claro aqui, apesar
do homem ter caído no pecado original, ele pode dominar o pecado. A Bíblia fala diversas vezes: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia diz que nós temos que resistir o mal, que a gente tem que fugir do que não presta, e etc, etc, etc. Então aqui não tinha o Espírito Santo dentro do coração de Caim, como hoje nós temos o Espírito Santo que nos sela. Nós somos selados por Deus através do Espírito Santo que está dentro de nós. Aqui ele não tinha esse modo do Espírito Santo. Porém, Deus mesmo assim diz a Caim: se você deixa o pecado, ele bate, ele vai te ameaçar. Então você tem que dominar. Você está vendo que você está fazendo uma coisa errada, você tem que dominar, né? Então isso resume que nós não somos privos de resistir ao mal. O ser humano em geral, ele pode escolher: eu vou fazer o bem ou eu vou fazer o mal. De tanto que o ser humano faz o bem ou o mal, chega um momento que a Bíblia diz que Deus, ele nos entrega as paixões do nosso coração. Então, a partir do momento que a pessoa tem prazer em fazer o mal, que o coração dela, a natureza dela, inclina ela cada dia mais para fazer o mal, chega um momento que Deus, ele larga essa pessoa na sua própria paixão. E a Bíblia diz que é aquilo que a condena, a paixão do seu coração. E a Bíblia diz também que Deus, ele julga o homem pelo aquilo que está dentro do coração dele. Então, às vezes, no início, a pessoa tem um copo meio cheio d'água. Só que tanto que ela faz, Deus vai e abandona ela no pecado, ela vai ter o copo do pecado da vida dela transbordante. E isso vai condenar ela ao inferno. Isso é um assunto ainda que vai entrando, né? Se você deixa o pecado te dominar uma vez, você deixa a segunda, deixa a terceira, vai chegar um momento que ele vai dominar a sua vida. E aí você vai ter a condenação, né? Você vai perder. Olha lá. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 9, Deus fez nascer todo tipo de árvore boas e frutíferas no jardim do Éden, né? Se você vai lá, Gênesis 2, capítulo 9, a gente vai ler esse pedaço da Bíblia. Tá na hora que eu começo a buscar na Bíblia mais textos aí para estar sempre respaldando de modo muito profundo esse estudo. Então, Gênesis 2, versículo 9 diz: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aleluia, amém. Então foi assim. E agora em Gênesis 2, do versículo 15 ao 17, Deus proíbe o homem de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, versículo 15, 16 ao 17. Vamos lá no versículo 15 do capítulo 2. Deixa eu ver se eu encontro. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, né? Ai, mamãe, é mal. Deus alerta o homem e o manda obedecer, pois no dia em que dela comesse, ele conheceria o bem e o mal, e ele passaria a conhecer os mesmos. Olha só, pessoal, conhecer o bem e o mal. A palavra conhecer na Bíblia, ela não tem só um significado, ela tem mais de um significado. Então chega um momento que a gente pega um gancho para supor, quem sabe certas coisas aconteceram no passado e tem acontecido porque o homem conheceu o bem e o mal. Eu creio, e aqui eu vou estar procurando encerrar já a minha primeira parte, eu creio que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, os olhos se abriram. Naquele exato momento, a Bíblia diz que eles viram que estavam nus. E eles disseram: vamos pegar folhas de figo, se eu não me engano, e vamos nos cobrir.
e se esconderam de Deus. E Deus vai no final da tarde a procurar por eles, porque todo dia assim o fazia. Adão, Adão, cadê você? Adão se esconde, de repente se faz ver, porque sabia que de Deus não podia esconder. Deus fala, como mais? Onde é que você estava? Adão diz, eu me escondi, porque eu estava nu. Deus gira para Adão e fala, mas quem te disse que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu te proibi? E aí começa a história que todos nós conhecemos. A mulher que o Senhor me deu, ela me fez comer. Aí a mulher vira, a serpente me enganou e eu comi, e etc. Né? Mas olha só, então eles tiveram um entendimento do que é bom, do que é mal. O primeiro entendimento que eles tiveram foi esse. Nós desobedecemos um mandamento, uma ordem que Deus nos deu. De toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Porque no dia que dela comer, vocês terão conhecimento do bem e do mal. Ponto final, já foi ali, eles desobedeceram a Deus. Então é um conhecimento intelectual. Nós estamos falando aí de discernimento, sei o que é bom, sei o que é errado. E é por causa disso que desde ali a gente já não tem como se justificar. Cada ser humano, quando peca, ele é responsável pelos seus atos, a ponto que Deus vira para Caim e fala, mas porque se transformou o seu rosto, se você fizer o bem não será aceito, mas se não fazer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. No senso, consciência. Quando a Eva e Adão comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles realmente tiveram consciência, conhecimento do que é justo, do que é certo, do que é bom e do que é errado, do que é mal, do que é desonesto, etc, etc, etc. Então o homem cai, o homem perdeu o padrão Deus, né? A imagem pura e semelhança do Deus Todo-Poderoso ali naquele momento. Continuando. O termo hebraico que traduz a palavra conhecer é yada. Se eu li errado, eu vou soletrar Y-A-D-A, yada, que foi traduzida em grego como verbo ginosken, que eu vou soletrar também. G-I-N-O-S-Q-K-E-I-N, ginosken. O significado deste verbo hebraico abrange diversas dimensões. Não se trata apenas do aspecto intelectivo, mas compreende também o sentimento e o querer. Conhecer indica também o ato sexual, pois se conhece também com a paixão e a ação, com a comunhão dos corpos, com a convivência, com a construção mútua de um projeto. Meus irmãos, por que eu estou falando sobre a palavra conhecer? Por quê? Porque a partir do momento que Adão e Eva comem o fruto, eles conhecem o bem e o mal. Mas mais lá para frente, a gente vai vendo as histórias em Gênesis. Eu não tenho aqui agora justo, mas daqui a pouquinho eu vou dizer em Gênesis, quando diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, viram que eram formosas e as possuíram. Então isso é conhecer também, esse verbo conhecer ele entra aí, quer dizer, os filhos de Deus tiveram relação sexual com as filhas dos homens. E a minha pergunta que eu deixo agora entre parênteses, a chave aqui, será que o momento que Adão e Eva comem do fruto proibido, além deles terem conhecido o que é o bom e o que é o mal, eles também não deram legalidade a Satanás para poder fazer da raça humana até certo ponto o que quiser? Por quê? Porque a Bíblia diz, né, que eles conheceram o bem e o mal. Só que após a queda do homem, houve uma mudança de raça, que eu vou falar mais lá para frente. Amém, meus irmãos? O Senhor está sendo louvado nessa pregação. Eu creio que Deus ele vai trazer realmente discernimento a cada um de nós. Continuando, aprofundando essa linha de raciocínio, em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, nós vemos o relato da queda do homem. Eu gostaria de ler Gênesis 3, 1 ao 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens
que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam o fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Deus não falou para não tocar, mas diz a Eva que sim. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele vocês comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E ali continua a história, a Eva vai, vê que o fruto é bom, perfeito, agradável, come, etc. E em Gênesis 3, sempre capítulo 3, versículo 15, Deus diz que poria inimizade entre a serpente, Satanás, e a mulher, entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás. Isto é, Satanás tem uma descendência. Olha só para vocês verem como é que a Bíblia traz a revelação das coisas. A serpente vai até Eva, convence ela a pecar. Por quê? A Bíblia diz que no dia que o homem pecou, Satanás passou a ter direito sobre a vida dele, a ponto que Jesus teve que morrer na cruz, desceu ao inferno e pegou as chaves das mãos do inferno e ele comprou o direito de salvação dos seres humanos que vão ser salvos. Quer dizer, então ali Satanás ele triunfou sobre a raça humana, fazendo dela seus escravos, por causa daquele pedacinho de fruta que Eva come. E ali Deus, sabendo tudo que foi gerado por causa daquela desobediência, Deus ele pune a mulher, o homem e a Satanás. No caso, ele se refere sempre à serpente. E Satanás ele tem uma descendência. Olha só o que a Bíblia diz, né? Satanás tem uma descendência. Mas a gente se pergunta, que descendência é essa que Satanás tem? A gente vai chegar lá. Lá na frente, daqui a pouquinho, a gente vai chegar nessa descendência. A mulher na Bíblia também representa a igreja, a noiva de Cristo, e isso vai explanando lá para frente. E vemos o quanto Satanás tem perseguido a igreja por todos esses séculos. O pecado do homem o separa de Deus. Nós todos nascemos do pecado e merecemos a condenação eterna. Então, olha, Deus põe inimizade entre Satanás e a mulher. A Bíblia diz que a mulher vai pisar a cabeça da serpente e a serpente vai morder o calcanhar da mulher. Ele vai pôr inimizade entre aquelas duas descendências. E a gente vê hoje os filhos do demônio, digamos assim, as pessoas que não pertencem a Jesus Cristo, esses que são escravos do mundo, todos esses que estão contra Deus, ou simplesmente pelo fato de não estarem com Deus, não serem selados por Deus através do Espírito Santo, o que eles fazem? Eles perseguem a igreja. A igreja que eu estou falando, a mulher que eu estou falando é esse grupo de pessoas que de geração em geração tem, entre parênteses, aceitado Jesus, se convertido ao Evangelho, nascido de novo, tido a vida restaurada por Deus, foi selada pelo Espírito Santo dentro do coração de cada uma delas e está sendo transformada dia após dia. E aí a gente enfrenta perseguição de todos os tipos, a gente enfrenta todo tipo de dificuldade, e a vida nessa terra é como dizia Jesus: nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, meus irmãos, olha como é que a coisa vai se alastrando, como é que o entendimento vai se alastrando. A raça adâmica é a raça do pecado. A mulher, a Eva, come o fruto, ela cai, ela começa a conhecer o bem e o mal. E a partir daquele dia, ela trouxe uma maldição muito grande para a raça humana. E ela foi tão grande, essa maldição, que só o sangue de Jesus, do Filho de Deus, vindo dos céus, para poder livrar o homem dessa maldição. Senão toda aquela raça humana até hoje, até o último ser humano que pisasse vivo, fôlego de vida nessa terra, teria que ir para o inferno. Mas Deus, na sua glória, na sua misericórdia, na sua sabedoria, na sua bondade, não permitiu que fosse assim. Então, meus irmãos, eu deixei aqui as três raças. A primeira que eu digo é a raça humana.
Logo em seguida, nós vamos ver as outras duas raças que nós temos para estudar. Amém? Na segunda parte desse vídeo. Eu vou fechar a primeira parte, porque o meu tempo não me permite mais fazer um bom trabalho. E logo em seguida, a gente vai ver a segunda parte do vídeo. Sobre essas raças, né? Humanas. Jesus abençoe a todos. Amém.